O jogo que acompanhamos ontem com exclusividade aqui na ESPN. Bom, o Flamengo já está no Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre acompanhou o desembarque do rubro-negro e traz pra gente sentimentos, movimentações por lá. Será que essa derrota já foi assim absolutamente digerida por todos ou ainda não, hein, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, bom dia para as Mares, também para o Eugênio, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Ainda não deu tempo, né, Bruno? Difícil digerir, acho que tá difícil ter digerido até a Supercopa. Quem diria ainda essa derrota de ontem à noite contra o Independente Del Valle, 1-0 na Recopa. O Flamengo desembarcou pouco depois das 9 horas da manhã aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Pouco depois, com uma hora mais ou menos assim de atraso em relação ao previsto inicialmente, né? Chegou um pouquinho depois, aí saiu ali primeiro o presidente Rodolfo Landim, foi um dos primeiros a desembarcar da delegação. Aí tinha um torcedor aqui que não parecia que tinha vindo receber o Flamengo, acho que estava vindo receber outra pessoa, viu que o Flamengo estava por aqui, aí deu uma protestada contra o Landim, não pode deixar o time perder sempre assim e tudo mais. Um pouquinho de palavra ali de ordem, era mais o protesto dele, depois até se estranhou com outro torcedor de outro time que deu uma provocada, mas ficou mais nesse sentido. Depois os jogadores foram saindo, mais um tanto quanto... cabisbaixo seria demais, mas semblante mais fechado mesmo. O Gabigol até tentei chamar ali para ver se ele dava uma palavrinha, não quis falar. Então foi mais o Flamengo nesse sentido, assim, sentindo a derrota mesmo, porque é uma situação difícil nos 3 jogos principais mesmo dessa temporada, que a gente pode classificar dessa maneira. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a semifinal do Mundial para o Al Hilal e perde esse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Quem deu as caras aqui mesmo, sempre coloca mesmo a cara para falar, foi o capitão do Flamengo, o Everton Ribeiro. Se prontificou a falar com o pessoal, a imprensa que estava esperando aqui uma palavrinha do jogador do Flamengo. Falou sobre esse momento de pressão que o Flamengo vive depois dessas derrotas seguidas em jogos decisivos e como tentar se apresentar para o jogo da próxima semana contra o próprio Del Valle. O Flamengo agora precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para levantar essa taça na próxima semana no Maracanã. A gente acompanha o Ribeiro agora. Acho que são decisões que é no começo de temporada, onde está todo mundo ainda voltando à sua melhor forma, é um novo trabalho. Lógico que com essa pressão ganhando é muito mais fácil, né? A gente consegue trabalhar mais tranquilo, mas estamos no Flamengo, a gente sabe da importância que é cada jogo, temos que voltar a vencer, não é normal a gente oscilar tanto e não vencer, né? O que a gente mais precisa agora é jogar o clássico e ganhar, para a gente poder em casa ter a tranquilidade e ir para cima, fazer o que a gente sabe, para poder conquistar esse título que a gente tanto espera, tanto estamos trabalhando e temos que ser melhores. É isso que a gente tem que fazer para suportar essa pressão. A gente sabe que é um time que tem bastante jogador, já conhece o Flamengo, e a gente sabe que tem que fazer melhor para poder voltar a vencer. Desce a tela então para o jogo, para os números de Del Valle e Flamengo. Pedro Henrique Torre fica com a gente aqui no papo, porque a gente vai trocando uma ideia, tá aqui no estúdio com o Pedro direto do aeroporto. Bom, no primeiro tempo, posse de bola muito maior para o Independente Del Valle, 61% contra 39%. Chutes no alvo, ou chutes e no alvo, o Independente Del Valle testou mais, mas apenas 1 no alvo. O Flamengo apenas 4 chutes, 3 no alvo. Passes certos, o Independente Del Valle também foi melhor. No segundo tempo equilibrou um pouquinho, 51% 49%. Só que aí em chutes o Independente Del Valle cresceu, 14-5 no alvo. O Flamengo apenas 3 e 1 no alvo. E o número de passes certos também melhor pro Independente Del Valle. Mari Pereira, é claro que você assiste o jogo e você entende ali se o jogo foi bom, se o jogo foi ruim, se estava dentro do esperado, se tomou um calor ou não. Qual a sua avaliação? O Flamengo jogou muito mal? O Independente Del Valle jogou muito acima? O Flamengo sofreu com altitude? O que você conseguiu extrair dessa partida, além do 1-0 que você observa mais ou menos do Flamengo? Tá, alguns pontos assim que me chamaram atenção pro lado do Flamengo. Primeiro, o Eugênio até falou, né, no nosso Abre sobre
uma certa desorganização ali do time, principalmente quando a câmera abria, assim, a gente conseguia ver mesmo essa imagem do campo. Segundo a altitude, a gente não pode deixar de falar, porque em alguns momentos eu senti o Flamengo bem lento numa possível transição, até ofensiva, assim, quando tinha a bola, era muita tranquilidade para sair jogando, mas uma tranquilidade no sentido de desacelerar, assim, sabe? Isso me chamou a atenção. E aí o Everton Ribeiro até fala sobre início de temporada, sobre pegar ritmo, e me deixou uma dúvida se realmente era por conta da altitude ou se era realmente um Flamengo lento, porque isso tinha sido ainda no primeiro tempo. Outra coisa, a postura, a atitude, tomada de decisão dos jogadores. Eu achei, assim, do Santos até o Pedro, tá? Da defesa até o ataque, assim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai avaliar alguns lances e eu separei 2 específicos sobre isso. Pedir falta e deixar a lateral sair achando que era para você, mas pro time adversário, fazer o corte para um lado, sendo que você poderia ter feito para o outro. Então isso me deixou um pouquinho alerta, assim, como que tá esse Flamengo? É um Flamengo que internamente tá faltando algum ingrediente ali motivacional, porque eu consegui identificar vários pontos que podem justificar o desempenho. O placar nem tanto, mas o desempenho do Flamengo e até esses números, né? Deixando a bola com o Del Valle e permitindo que o Del Valle troque passes, liberando espaço para o Sornoso, camisa 10. Ele circulava com uma liberdade ali, assim, impressionante. Então, alguns pontos ali que acho que até prejudicam um pouquinho o trabalho do Vitor Pereira. Então, porque o Gabigol, aí ele falou bem, né? Que tudo bem, teve essa questão de altitude, mas isso não pode servir de muleta. Foi até o argumento que ele usou. E é verdade, né, Eugênio? Porque não foi na altitude que o Flamengo apresentou